Beleza, agora então a gente vai para a segunda parte desse resumo, né, que é tão grande. Tem ainda mais duas outras partes que vão falar exclusivamente sobre os vírus. Então, essa parte agora, né, a gente falou por último das espiroquetas, agora a gente vai falar sobre os bacilos gram-negativos. Então, né, tem duas classes de bacilos gram-negativos aqui. Algo importante para saber sobre os bacilos gram-negativos é que eles têm tanto os não fermentadores, que é a professora deu o exemplo do Pseudomonas aeruginosa, tanto um fermentador, né, que eles são conhecidos como enterobactérias, que é o caso do Helicobacter pylori. Então, Pseudomonas primeiro, quer dizer, o arranjo dos bacilos, como pode ver, são esses bastões aqui. E não tem muito segredo, são esses bastões. O Pseudomonas aeruginosa, ele é um patógeno oportunista, ou seja, quando fala de patógeno oportunista, é aqueles que procuram um sistema imunológico que esteja enfraquecido para poder agir. Né? Esse é um conceito de muitas das doenças, muitas das bactérias, dos vírus, eles são patógenos oportunistas, eles procuram sistemas imunes debilitados. E no caso do Pseudomonas aeruginosa, ele está muito relacionado ao sistema imunológico debilitado por questão de queimaduras, né, queimaduras que acontecem na pele, e também na questão de infecções hospitalares. Né? E vocês têm que lembrar que quando fala sobre infecção hospitalar, está relacionado a um tipo de fator de virulência, que é isso mesmo. Se você falou biofilme, se você pensou biofilme, você está certo. Aqui também uma frase que o professor citou na aula, né, que é importante saber, que o Pseudomonas ele é difícil de entrar e difícil de sair. Ou seja, ele não é muito comum que ele infeccione o indivíduo, mas também, né, caso ele entre, ele é muito difícil de sair. E algo bem importante que ele tem é isso, ele sabe agir, né, ele sabe agir em diversas temperaturas, ou seja, temperatura tanto baixa quanto alta, ele está lá no meio, ele consegue tá vivendo. Os fatores de virulência dele são bem interessantes. Esses pigmentos, né, são pigmentos específicos que o pseudomonas tem, né, que ele espalha sobre a pele, né, que dá algumas manchas na pele que impede que as células da pele, né, as células do epitélio se multipliquem. Ou seja, aquele local, né, onde acontece a lesão não consegue estar fazendo uma regeneração daquele tecido por causa disso, por causa desse pigmento. Né, são algumas manchas bem características. Eu não consegui algumas fotos, na verdade nem pesquisei fotos, mas são bem características essas manchas que impedem o crescimento, né, das células da pele. E tem essa bomba de efluxo. O que acontece, né, quando a substância microbiana entra dentro da bactéria, essa bomba de efluxo expulsa essa substância. Então, basicamente, não causa nenhum efeito por causa dessas bombas que tem na parede das bactérias. Então, a substância entra e é expulsada através dessa bomba de efluxo. O Helicobacter pylori, né, uma enterobactéria, aquelas bactérias fermentadoras, ela está relacionada tanto à gastrite quanto à úlcera. Eu não coloquei a úlcera porque é um conceito que a gente já tem que ter aprendido, né, mas caso não aprendeu, a úlcera é uma complicação da gastrite. Então não precisaria dizer aqui basicamente isso. Então a infecção dele primeiro se dá no estômago, né, que desencadeia uma inflamação, que essa inflamação vai levar os macrófagos, o sistema imunológico lá para tentar destruir essa bactéria. Só que essa bactéria ela se esconde, né, e acaba causando lesão no tecido, na parede, né, desculpa, na mucosa do estômago. Então que causa essa gastrite e depois posteriormente as úlceras. A transmissão dela, né, é uma transmissão oral-oral. Então a gente sabe que transmissão oral-oral é o famoso beijo na boca, transmissão gastro-gastro, né, e a transmissão fecal-oral. Transmissão fecal-oral é basicamente, em simples palavras, comer o cocô. O vibrio cólera, né, eu não sei se cólera mesmo, ou cólera, sei lá, sabe, só sei que é assim que escreve. O formato dele é um vibrião, né, então não é um bacilo, é tipo umas cobrinhas. Ele está relacionado com a doença da cólera, e a doença da cólera é uma doença de desequilíbrio hídrico. Ou seja, em termos simples e claros, é uma diarreia das bravas. É isso que acontece a cólera. É uma diarreia tão forte que acaba desatando o indivíduo. Os fatores de violência que ele tem o pilos, que serve como uma proteção para ele. Então é como se fosse esses cabelinhos que tem aqui nesse bacilo, como se é como se esse vibrão tivesse isso. A adesina, que ajuda ele a se aderir,
né, nas paredes para poder infectar. Ele tem essa toxina colérica, que é o que dá a maior patogenicidade dele. Então essa toxina que ele tem, ele inibe o trabalho da bomba de sódio e potássio, ou seja, aquela bomba que dá o equilíbrio hídrico, né, na pessoa, no indivíduo. Ele inibe essa bomba ela não trabalha, né, em meio que há muito sódio, geralmente tem que ter uma diluição muito grande, então acaba mexendo com os níveis de água também do organismo da pessoa. Mexendo com esse nível de água dá um desequilíbrio líquido e acaba dando essa desidratação. A transmissão dele é fecal ou oral, ou seja, novamente relembrando, só para você ficar triste, caso você tenha isso, você está comendo cocô. Fecal oral é comer cocô. E minha mãe me olhou com uma cara engraçada agora. E, e vale lembrar que é de fácil disseminação, ou seja, é muito fácil de poder transmitir isso. Geralmente isso acontece muito naquelas populações ribeirinhas, aquela população que não tem saneamento básico de qualidade, né? Não tem uma segurança dessa parte de saúde, né? Não tem qualidade nessa parte, então eles acabam se infeccionando bastante. Agora, os diplococos gram-negativos, eles têm esse arranjo, né? São duas bolinhas, basicamente. Fala de duas principais, são as Neisseras, a Neisseria gonorreia e a Neisseria meningitidis. Elas basicamente têm a mesma forma de agir, né? Não tem muita diferença. A Neisseria gonorreia, como o nome diz, está relacionada à gonorreia, que é uma inflamação tanto da uretra, ou da próstata, ou do útero, né? Bem característico. Ele tem os fatores de violência, ele tem essas fibras que ajudam ele a se aderir, né, nesses canais. E é muito interessante porque ele tem esse tropismo, né, pela mucosa genital, e a aderência dele é muito forte, né, porque como a gente sabe, existem muitos fluxos, né, nessas partes, fluxos de líquido e de secreção, e ele consegue se aderir à parede, né, então é bem forte essa parte da aderência. Ele tem a variação antigênica, que é algo importante saber, né, que ele pode alterar para que não ser reconhecido pelos anticorpos. E é essa endocitose, né, que é basicamente ele permite ser comido pela célula, né, entre aspas, para poder entrar, e ele cria uma vesícula em volta dele. Então isso ajuda ele a se movimentar, né, dentro do meio da célula da mucosa. A transmissão dele é uma transmissão sexual, né, então pode tanto ser genital ou genital oral ou genital anal. Né, e não precisa dizer muito como dá essa infecção, né, não entrar em detalhes, mas você pode imaginar o como se dá dessa parte, ou não imaginar. A Neisseria meningitidis, né, está relacionada à meningite. Basicamente, o que você precisa saber é como funciona, né, como se dá essa doença. Então, acontece a infecção, né, através da adesão, entra na via hematógena, que inclusive acho que está errado aqui, que é pelo sangue, e pode causar sepse, ou pode atravessar a barreira hematoencefálica, atingir as meninges, né, e causar meningite. Fatores de violência que ele tem são fatores gerais, né, que é a cápsula e a endotoxina. A transmissão dele é uma transmissão aérea, né, respiratória. Agora vamos falar sobre as micobactérias. Então tem dois tipos. Lembra na grafia de que micobactérias, quando se fala especificamente de uma é com Y, tá? Então fica o micobactério em tuberculose. Primeiro ele está relacionado à tuberculose, a doença da tuberculose. O crescimento dele é bem lento e ele é um patógeno oportunista. Então, vale lembrar disso, né? Patógeno oportunista age quando o sistema imunológico está baixo. Então, ele tem fatores de virulência, né? Que ele consegue se multiplicar dentro dos macrófagos. Inclusive, os dois micobactérias têm essa capacidade de se multiplicar dentro dos macrófagos. Ele tem as lipases, que ajudam ele na infecção. Ele resiste ao ressecamento. Né? Ele tem substâncias nele, né, que fazem ele resistir ao ressecamento, e é desinfetantes químicos, elas são desinfetantes químicos. A transmissão dele é aérea, né, ou seja, uma transmissão respiratória. Então, algo importante lembrar do Mycobacterium tuberculose é que ele é um patógeno oportunista, ele age em sistema imunológico debilitado, e por isso muitas vezes ele está associado à AIDS, né, ou ao vírus HIV. Muitas vezes eles estão associados, por causa desse esquema mostra um pouco como isso se dá. Então, se a resposta imune está ativa do indivíduo, o microorganismo ele pode ser destruído e ele é curado. Mas agora, se a resposta imune está ativa, o microorganismo pode se esconder, o Mycobacterium tuberculose. E ele pode esperar, né, a resposta imune cair, e ele fica no estado de latência, né? Quando cai a resposta imune, ele atinge a doença, e ele vem mais forte porque o sistema imunológico está baixo.
Isso que acontece com o HIV. O HIV ele baixa o sistema imunológico e é quando age o Mycobacterium tuberculose. Eles estão muito relacionados. Eu acredito, na minha intuição, que vai cair alguma pergunta que fale especificamente sobre essa relação entre o HIV e o tuberculose. E o Mycobacterium lepra é relacionado à hanseníase, inclusive também está escrito errado aqui. Né, ele tem baixa patogenicidade, ou seja, precisa de uma dose bem alta para poder infectar. A invasão dele se dá primeiro na pele, né, pelos olhos, nas vias aéreas e pelo sistema nervoso periférico, causa lesões no terminais nervosos, que aí leva à perda sensorial do indivíduo e degeneração nos tecidos, que é aquela parte que a gente vê que a carne, como diziam os antigos, a carne está podre. Então existem dois tipos dela, né, que é a tuberculose lepromatosa. Não precisa lembrar muito sobre cada uma delas, só lembra que a tuberculose ela é mais branda, né, mais simples, porque tem uma quantidade menor de bactérias, ou seja, a resposta do corpo é mais rápido e não causa tantas lesões. A lepromatose ela é mais grave, né, são lesões mais gerais por causa de ter uma quantidade maior desses bacilos. Né, lembrando que micobactérias eu não coloquei aqui sobre arranjo, mas micobactérias são basicamente são bacilos, né, então não falei muito sobre arranjo por causa disso. Então, de novo, os exercícios, né, para a gente poder praticar um pouco do que a gente acabou de aprender. Tá um pouco rápido, né, eu tô falando um pouco rápido por causa do tempo, para não ficar uma aula muito grande. Então, caso não entenda alguma coisa, volte, tenta ouvir de novo. Tá bom? Os exercícios, eu fiz alguns exercícios bem simples, tá? Primeiro, descreva com detalhes o processo representado nas imagens. Então, não precisa dizer, né? Ah, Jefferson conheceu Juliana numa festa. Não precisa entrar nesses detalhes. Né? Mas, basicamente, como a gente disse, isso aqui se trata... Né, a primeira imagem a gente vê um beijo na boca e aqui a gente vê uma gastrite, né? Uma pessoa que sente dor aqui na parte do estômago. Então a gente pode definir como gastrite. O que acontece aqui, né? Que a gente pode descrever que no contato, né? O contato oral-oral, ou seja, através do beijo da boca, um dos parceiros transmitiu para o outro, né? A bactéria do Helicobacter pylori, que acabou aderindo ao estômago do parceiro. Aderindo ao estômago do parceiro, causou uma infecção e através da resposta imune a essa infecção acabou causando a gastrite. Basicamente isso, simples. Se quiser falar da úlcera também, que é uma complicação da gastrite, pode falar, certo? Aqui tem uma frase, né? Pesquisas recentes demonstram que a incidência de cólera tem aumentado em populações ribeirinhas. Justifique esta afirmativa. Então, o que acontece, né? Como a gente disse, a cólera ela é disseminada por questão fecal oral, ou seja, né, basicamente comeu e cocô. Então, como disse, nessas partes de saneamento, onde saneamento básico é ruim, né, como nas populações ribeirinhas, não tem uma estrutura de qualidade para que possa acontecer um saneamento bom. Pessoas, o vírus ele se dissemina mais rápido. Então, essa está justificando, né, os vírus se disseminam mais rápido em regiões onde não tem um saneamento básico. Então, por isso que tem aumentado o índice da cólera, né, a bactéria, desculpa, não vírus, falei vírus, desculpa, a bactéria do Vibrio cholerae. E por último, né, tem essa propaganda que eu achei que fala tuberculose mais HIV, essa combinação pode ser fatal. Em 2014 foi lançada essa campanha que explica a relação entre tuberculose e HIV, que foi o que eu acabei de explicar. Então, o HIV, ele é uma doença ele é um vírus imunossupressor, ou seja, vai abaixar a imunidade do organismo daquele indivíduo, onde vai agir a tuberculose, né? A tuberculose vai agir o Mycobacterium tuberculose vai agir e vai desencadear a tuberculose, né? Que é uma doença muito perigosa quando associada com HIV, né? E muitos dos casos de HIV levam a óbito por causa da tuberculose, que vem depois. Tá certo? Esse é o resumo parte 2. E depois eu venho com a parte 3. Continue estudando, não desista. Arrase na prova. Tchau!